Olá, hoje é terça-feira, dia 8 de novembro de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca e comigo está o pesquisador Caio Prati. No episódio de hoje, o Grupo de Conjuntura vai abordar as primeiras iniciativas do governo recém-eleito. O que se trata? Esse período de transição entre o governo Jair Bolsonaro e o governo Lula. Nesse momento, nós já temos uma equipe trabalhando. Alguns nomes já foram divulgados, e o principal tema, talvez, do noticiário econômico é a PEC da transição. É para conversar sobre ela que eu quero convidar o pesquisador Caio Prati. Obrigado, Gabriel. Bom, essa chamada PEC da transição, ela é a primeira iniciativa na área econômica, né, do governo Lula. E o seu objetivo é obter autorização do Congresso, né, para que o governo possa ter, em 2023, um volume expressivo de gastos extrateto, que já possa começar o novo governo com essa autorização do Congresso, na verdade. O gasto extrateto já era uma coisa esperada, que era consensual, que o projeto de lei orçamentária, né, que definiu o orçamento para o ano que vem, era um orçamento francamente realista, que, na verdade, foi feito assim para cumprir uma restrição constitucional, que era o fato de que da existência da regra do teto, que é uma regra constitucional, né? Mas isso deixou de fora despesas variadas, consideradas inevitáveis de serem feitas no ano que vem, a começar pelo auxílio de R$ 600, que agora vai voltar a se chamar Bolsa Família, e que não estava contemplado no orçamento enviado para o Congresso. Então, esse é um primeiro ponto. A dúvida que se coloca com essa PEC, a magnitude dela, a se confirmar esses 175 bilhões, qual vai ser a reação dos investidores a isso, né? Como ele vai ser recebido, na hipótese de eventualmente ser mal recebido, isso teria efeitos negativos sobre preços dos ativos financeiros, né? Afetando negativamente juros, câmbio, etc. Então, nessa hipótese, a expansão fiscal, que a despeito das suas boas intenções sociais, né, ela poderia acabar tendo resultados, efeitos sobre o desempenho da economia mais à frente, sobre inflação, crescimento, na direção contrária ao que se pretende, né, do ponto de vista social. Outro fator a se considerar em relação à PEC e também eventuais outras medidas fiscais que serão tomadas aí nos primeiros meses de 2023, é que elas podem, via seu impacto expansionista sobre a demanda agregada, acabar tornando mais difícil a desinflação da economia. Aliás, esse conflito entre política fiscal expansionista e política monetária contracionista, que está em curso para tentar trazer a inflação para baixo, para perto das metas, é o que a gente já viveu nesse ano todo, 2023, e há um risco evidente de que isso prossiga o ano que vem. E isso, o efeito disso seria manter a taxa de juros elevada por mais tempo, por um tempo mais prolongado, o que também acabaria piorando as perspectivas para o desempenho da economia mais adiante. Então, são questões a serem monitoradas. Quanto ao risco de piora das condições financeiras, né, juros e câmbio e tudo mais, a questão-chave é essa: como é que essas iniciativas, essa expansão de gastos e, eventualmente, outras medidas que sejam tomadas do lado fiscal, como é que elas vão ser percebidas pelos agentes econômicos, né? Se vão ser ou não percebidas como falta de compromisso do governo com falta de empenho para obter os resultados primários que vão ser requeridos daqui para frente, para que a dívida pública seja controlada, né? Para que não se tenha, para que o desempenho fiscal não levante dúvidas crescentes, esse é o risco maior, sobre a sustentabilidade da dívida pública. Então, essa é a questão que está presente.
O fato de que existe esse risco, né, de piora das condições financeiras torna indispensável, né, que num horizonte não muito longo haja uma definição do que será a âncora fiscal daqui para frente, né, da economia brasileira. E essa necessidade de se fazer num prazo relativamente curto, né, que não se demore muito com isso, vem de três razões. Primeiro, que a âncora fiscal vigente até agora, que é o teto dos gastos, já foi anunciado pelo Lula que não será mantido. E o teto, aliás, já vinha perdendo muito da sua credibilidade, principalmente nesse ano de 2022, né, com as PECs que abriram exceções monumentais ao teto. Então, muito da sua eficácia já estava sendo perdida. Mas o fato agora já há uma definição de governo de abandonar o teto, pelo menos o teto tal como ele existe, né, que atrela o gasto à inflação do ano anterior. E a questão é o que vai. Então, existe uma necessidade de substituir essa âncora por uma outra âncora, porque a função da âncora, no caso, e no caso o teto funcionou muito bem, pelo menos até o início da pandemia, era trazer confiança numa que havia um ajuste fiscal em andamento, mesmo que de forma muito gradual. E, com isso, antecipar benefícios de um ajuste fiscal ainda em curso e se processando ao longo de vários anos, antecipar benefícios desse ajuste, trazer para o presente benefícios do ponto de vista das condições financeiras, do comportamento de câmbio e juros. E viabilizar o ajuste gradual, que é o mais desejável para que o ajuste fiscal não produza um impacto negativo no crescimento econômico. A gente vai ter que caminhar para um outro arcabouço fiscal, já que o teto foi abandonado, e o que produza os mesmos efeitos, seja um ajuste fiscal crível, que permita gradualismo no ajuste fiscal, que tenha impacto positivo sobre juros e câmbio e tudo mais. Então, esse é o desafio, transitar para um outro arcabouço fiscal com efeitos da mesma natureza. Ainda não se sabe o que o governo Lula pretende como arcabouço fiscal que substitui o teto. Há algumas indicações, aparentemente a ideia é focar nos resultados primários diretamente, com metas para que se chegue lá na frente a um superávit primário compatível com o controle da dívida. Em relação ao gasto, é menos claro como o governo Lula vai se posicionar, mas há ideias que talvez também haja alguma medida. O foco seria esse resultado primário com melhoria crescente, metas para isso. Mas pode ser que também haja uma medida específica de controle, regras de controle do gasto, que seria, digamos, uma redefinição do teto no sentido de um controle de gastos onde um teto que permita um gasto superior à inflação do ano anterior, o momento real do gasto a cada ano. Isso é uma coisa que tem sido levantada como possibilidade. O Lula tem dito já, que enfatizou isso na campanha eleitoral, que não só que é contra o teto, mas tem acenado com o seu passado como presidente, onde ele manteve superávit primário relativamente elevado durante os 8 anos de governo, e isso foi compatível com a expansão do gasto público, um crescimento real, aliás, bem significativo nos 8 anos do seu governo. Há aqui um problema crítico, que é o seguinte: essa comparação com o passado é muito complicada, porque a situação hoje da economia brasileira é totalmente diferente. Quando o Lula assumiu em 2003, no início do seu primeiro governo, não havia ajuste fiscal a ser feito. O desafio era manter o superávit primário que ele recebeu da ordem de 3% do PIB. Esse era o desafio, não fazer um ajuste. Por outro lado, durante os primeiros anos do governo Lula, a arrecadação cresceu muito acima do crescimento do PIB, o que abriu espaço para manter o superávit primário e, ao mesmo tempo, aumentar os gastos também muito acima do crescimento do PIB.
A situação agora é completamente diferente. Agora se trata, de fato, de fazer um ajuste de grandes proporções. Se a gente pensar aí qual o superávit primário que vai ser requerido para manter a dívida estável, e, idealmente, a dívida deve cair, não só ficar estável no futuro, chega-se a alguma coisa que não deve ser inferior a 2% do PIB. Basta a gente ter presente, por exemplo, que a taxa de juros neutra hoje, muitos economistas têm estimado, o Banco Central estima em 4% em termos reais, a taxa Selic neutra, né? Que manteria a inflação controlada e o PIB crescendo no seu potencial. Em geral, os economistas trabalham mais com a ideia, nesse ambiente atual, de 4,5% de taxa neutra. Por outro lado, o crescimento potencial, em geral, não é estimado acima de 2%. Uma taxa neutra real de 4,5% e crescimento potencial de 2%, fazendo as contas, chega a um superávit plano requerido para estabilizar a dívida em torno de 2% do PIB. E isso como tendência, né, lá na frente, porque, na verdade, no curto prazo, a taxa, enquanto a gente estiver vivendo um período onde o Banco Central atua para desinflacionar a economia, né, a taxa de juros está muito acima da neutra, e o crescimento, pelo menos esse ano 2020, do próximo ano 2026, deve ficar bem abaixo do potencial, mais para perto de 1% do que de 2%. Então, mas isso tudo sugere que, dependendo de onde a gente parte, digamos que um resultado plausível seja que a gente caminhe para um déficit primário de 2% do PIB o ano que vem. Um resultado desse tipo, para transitar para um superávit requerido para estabilizar a dívida de 2% do PIB, é um ajuste fiscal da ordem de 4% do PIB, um ajuste fiscal muito, muito grande. O ajuste pode ser feito, em princípio, só a forma de fazer o ajuste só pode ser via redução do gasto percentual do PIB, aumento da arrecadação percentual do PIB, a combinação das duas coisas. Se a ideia é não manter o gasto constante e ter algum crescimento real, o gasto, e como o PIB potencial é muito baixo, isso está implicitamente sugerindo que todo o ajuste que vai ser feito pelo lado da arrecadação. E isso já é um desafio por si só, porque não só uma resistência política muito grande no país já há um bom tempo para aumento de impostos e tudo mais, como esse aumento de impostos vai ter que ser de uma magnitude expressiva, né, para o ajuste ser todo via através dele. E o governo tem muito menos controle sobre a variável arrecadação do que tem sobre o controle de gastos. Então, isso por si só tende a ser um fator que dificulta a tornar o ajuste fiscal, quando ele é feito pela arrecadação, crível, ter aqueles benefícios que eu me referi da credibilidade do ajuste. Então, essa é a situação que a gente tem. Quer dizer, então, o grande desafio vai ser esse, vai ser construir um arcabouço fiscal que gere uma âncora fiscal crível nesse contexto tão complicado, onde, na prática, estaria se abrindo mão do gasto público pelo menos como um fator relevante de contribuição para o ajuste, e o ajuste precisa ser grande, uma situação totalmente diferente, como eu falei, do que era no período do Lula, que o desafio era manter o ajuste já feito e não fazer um ajuste. Então, essa é a questão, e essa situação toda reforça a ideia de que essa indefinição sobre isso reforça a ideia de que a definição disso tudo não pode demorar muito. E uma coisa que certamente ajudaria muito para a credibilidade do ajuste, é uma coisa que teremos em pouco tempo a definição, é qual a equipe econômica que vai conduzir esse ajuste, qual o ministro está fazendo e qual a equipe econômica. Porque é claro que uma equipe econômica que seja percebida, vista como uma equipe comprometida com uma ajuste fiscal na extensão requerida para controlar a dívida, isso ajudaria muito, né? A credibilidade da equipe ajudaria muito na confiança dos agentes em relação ao ajuste que
tomará vários anos, não será um ajuste feito, não há como fazer um ajuste dessa ordem em pouco tempo. Então, esse é o grande desafio. São essas questões que esse início de governo, com a definição da PEC da transição chamada, né, sugere as primeiras reflexões sobre isso. É isso, então, Gabriel. Obrigado, Caio. Então, nós aguardamos, ao longo das próximas semanas, o desenrolar dessas propostas. Lembrando, como você disse muito bem, esse debate, esse novo debate acerca do marco fiscal, ele já estava encomendado desde 2022, qualquer que fosse o presidente eleito. Infelizmente, o processo eleitoral não foi um processo eleitoral de propostas tão marcadas na área econômica, então esse debate ficou pausado. Agora, com a eleição, esse debate volta a correr e nós voltamos a analisar essas propostas para o novo marco fiscal. Bem, encerramos por aqui esse novo episódio. Nos vemos novamente na semana que vem. Até lá!